Israel acaba de dar um passo estratégico que pode mudar o equilíbrio de poder na região. O teste bem-sucedido do míssil Gabriel V não é apenas um avanço tecnológico. É uma declaração clara de que o país está pronto para enfrentar qualquer ameaça. Em um mundo onde a guerra moderna se baseia tanto na antecipação quanto na resposta rápida, possuir uma arma de alta precisão e longo alcance pode ser a diferença entre a defesa eficaz e a vulnerabilidade. Mas o que exatamente esse míssil representa? E por que ele está chamando tanta atenção no cenário internacional? Quando falamos de segurança, não basta apenas reagir aos ataques, é preciso garantir que eles nunca aconteçam. E é exatamente isso que Israel faz ao investir em armamentos que não apenas protegem suas fronteiras, mas também desencorajam qualquer adversário de tentar um ataque. O Gabriel V se encaixa nessa lógica. Com tecnologia de ponta e capacidade de atingir alvos distantes com precisão cirúrgica, ele reforça a supremacia israelense e redefine as regras do jogo no Oriente Médio. Mas será que esse novo armamento pode gerar novas tensões? E como os países vizinhos estão reagindo? Uma coisa é certa: Israel nunca age sem um plano. Cada nova tecnologia militar desenvolvida tem um propósito claro e estratégico. Agora, resta saber como essa inovação impactará o cenário global e quais serão os próximos movimentos das potências envolvidas. O que está por trás dessa decisão? Como essa nova peça no tabuleiro pode influenciar futuras guerras? Vamos entender isso em detalhes. A aliança entre os Estados Unidos e Israel não é de hoje, e cada novo pronunciamento reforça esse laço estratégico. Recentemente, o secretário de Defesa dos Estados Unidos reafirmou o compromisso inabalável com a segurança israelense, garantindo apoio militar e cooperação em defesa avançada. Esse tipo de parceria não se limita a palavras bonitas, trata-se de investimentos bilionários, compartilhamento de tecnologia e operações conjuntas. No fundo, ambos os países entendem que sua aliança não é apenas política, mas essencial para manter um equilíbrio de poder em uma região volátil. Se há algo que define essa relação, é a continuidade. Desde o reconhecimento de Israel pelos Estados Unidos em 1948 até os acordos mais recentes sobre sistemas de defesa antimísseis, como o Domo de Ferro, essa parceria segue sólida. Em tempos de guerra e instabilidade no Oriente Médio, Israel se mantém como um pilar estratégico dos interesses americanos na região. Enquanto isso, os Estados Unidos garantem a Israel um fluxo constante de recursos e armamentos de ponta, garantindo que o país esteja sempre pronto para qualquer ameaça. Afinal, não se trata apenas de diplomacia, mas de uma estratégia calculada. A presença americana no Oriente Médio passa diretamente por Israel, funcionando como um ponto de apoio para operações militares e influência geopolítica. E isso não acontece por acaso. Qualquer enfraquecimento dessa parceria poderia abrir espaço para adversários estratégicos, como Irã e Rússia, ampliarem sua influência. No final das contas, o que está em jogo aqui não é só uma amizade histórica, mas um jogo de xadrez geopolítico onde cada movimento precisa ser preciso. A guerra contra o terrorismo não dá trégua, e Israel entende que a única forma de garantir sua segurança é agir antes que a ameaça cresça. Em uma recente operação no Vale do Jordão, as forças israelenses prenderam mais de 25 terroristas e desmantelaram laboratórios de explosivos na Judéia e Samaria. Essa ação preventiva mostra como o país não espera ser atacado para reagir, ele se antecipa. No campo de batalha, quem chega primeiro tem a vantagem, e Israel domina essa estratégia como poucos. Essas operações não são apenas sobre capturar terroristas, mas sobre desarticular suas redes antes que possam agir. Ao destruir laboratórios de explosivos, Israel impede atentados que poderiam custar inúmeras vidas. É uma abordagem cirúrgica, baseada em inteligência de alta precisão e tecnologia avançada. Drones, satélites e vigilância 24 horas fazem parte desse jogo, garantindo que cada passo do inimigo seja monitorado. A mensagem é clara: qualquer ameaça será neutralizada antes mesmo de se concretizar. E aqui entra um ponto essencial: a dissuasão. Quando terroristas veem seus planos frustrados repetidamente, a mensagem que recebem é que não há espaço para suas ações prosperarem. Isso não significa que os desafios acabaram, mas sim que a resposta será sempre firme e imediata. Em uma região marcada por conflitos constantes, Israel não pode se dar ao luxo de hesitar. Enquanto a guerra contra o terrorismo continuar, operações como essa serão a linha de defesa que impede que a violência tome proporções ainda maiores.
Há momentos em que a guerra não se limita ao campo de batalha, mas entra na vida pessoal de soldados e civis. 5 ex-reféns libertados de Gaza surpreenderam ao solicitar seu retorno ao serviço militar, um ato que demonstra mais do que coragem. Revela um compromisso inabalável com Israel. Depois de enfrentarem o terror do cativeiro, eles poderiam simplesmente seguir suas vidas longe do conflito, mas escolheram o contrário. Isso diz muito sobre a mentalidade de quem luta não apenas por si, mas por um país inteiro. O desejo de voltar ao exército não é apenas uma decisão individual, mas um reflexo do espírito de resiliência que define Israel. Esses soldados não querem ser vistos como vítimas, mas como guerreiros que superaram a adversidade e querem proteger os outros do mesmo destino. Em situações assim, o trauma se transforma em força, e a experiência vivida se torna uma ferramenta valiosa no campo de batalha. Afinal, quem já esteve nas mãos do inimigo sabe melhor do que ninguém o que está em jogo. Essa atitude também reforça um princípio fundamental. A guerra não se ganha apenas com armas, mas com determinação. Quando indivíduos que sofreram na pele a brutalidade do conflito decidem continuar na luta, enviam um recado poderoso para aliados e inimigos. Para Israel, esse espírito de resistência é tão vital quanto qualquer estratégia militar. Porque no fim das contas, enquanto houver pessoas dispostas a lutar pelo país, a segurança e a soberania estarão garantidas. Israel continua avançando sua capacidade bélica, e o recente teste bem-sucedido do míssil Gabriel-V é uma prova disso. Essa arma de última geração representa um salto estratégico, garantindo que as forças israelenses tenham uma resposta rápida e letal contra ameaças marítimas. Em um cenário onde conflitos podem se desdobrar em múltiplas frentes, possuir um míssil de longo alcance e precisão milimétrica pode ser o diferencial entre a defesa eficaz e a vulnerabilidade. Não é só tecnologia, é sobrevivência. O Gabriel-V não é apenas mais um armamento no arsenal israelense, mas um verdadeiro divisor de águas na guerra naval. Capaz de atingir alvos a distâncias significativas, ele reforça a supremacia de Israel em uma região onde a segurança marítima é crucial. Afinal, a ameaça não vem apenas de terra. Embarcações inimigas, submarinos e ataques com drones podem comprometer rotas comerciais e militares. Com esse novo míssil, qualquer tentativa de ofensiva inimiga será recebida com um contra-ataque devastador. Esse avanço também envia um recado direto para quem ousar desafiar Israel. O país não apenas se defende, mas se antecipa e se mantém na vanguarda da tecnologia militar. No tabuleiro do Oriente Médio, estar um passo à frente não é uma vantagem, é uma necessidade. Enquanto o mundo observa, Israel continua investindo no que faz de melhor: garantir que qualquer ameaça, por mais distante que pareça, possa ser neutralizada antes mesmo de se tornar um problema real. O Irã, sempre buscando formas de expandir seu poderio militar, apresentou ao mundo uma novidade preocupante: a conversão de um antigo navio cargueiro em uma plataforma móvel para helicópteros e drones. Essa movimentação não é apenas uma atualização logística, é uma estratégia clara para projetar força além das suas fronteiras. Em um contexto onde a guerra assimétrica e os ataques surpresa são cada vez mais comuns, esse tipo de embarcação pode mudar as regras do jogo. Israel observa essa evolução com atenção. Um navio desse tipo pode servir como base avançada para operações clandestinas, seja para fornecer suporte a grupos aliados ou até mesmo para lançar ataques em águas internacionais. No xadrez geopolítico do Oriente Médio, cada peça movida pelo Irã desperta uma resposta calculada de Israel, que já possui estratégias para neutralizar ameaças desse porte antes que elas causem danos reais. Afinal, a guerra moderna não se ganha apenas com força, mas com antecipação. Mais do que um simples navio convertido, essa embarcação é um recado. O Irã mostra que está disposto a ampliar sua presença militar e desafiar as potências regionais, incluindo Israel. Mas o que Teherã vê como um avanço, Jerusalém encara como uma nova variável a ser neutralizada. Se há algo que a história já mostrou, é que Israel não espera para reagir, ele age no momento certo, da forma certa, para garantir que sua segurança nunca fique em segundo plano. Em um movimento polêmico, Donald Trump assinou uma ordem executiva sancionando o Tribunal Penal Internacional, TPI, por suas investigações contra os Estados Unidos e Israel. A medida reforça a ideia de que esses países não aceitarão ser julgados por um órgão que, segundo eles, age com viés político. Afinal,
Em um mundo onde a guerra se desenrola tanto no campo de batalha quanto nos tribunais internacionais, permitir que inimigos usem a justiça como arma pode ser tão perigoso quanto um conflito armado. Para Israel, essas sanções representam mais do que um simples gesto diplomático, são um escudo contra tentativas de criminalizar suas ações militares. Em um cenário onde grupos terroristas frequentemente utilizam a narrativa jurídica para enfraquecer Israel, impedir que o TPI avance com suas investigações é visto como uma questão de sobrevivência. Afinal, em uma guerra que se trava também no campo da opinião pública, manter o controle da narrativa é essencial para garantir legitimidade. A decisão de Trump, no entanto, não encerra o debate. Enquanto aliados veem as sanções como um reforço da soberania nacional, críticos argumentam que isso mina os esforços globais para punir crimes de guerra. Mas uma coisa é certa: Israel e os Estados Unidos não querem ser alvos de julgamentos que ignoram o contexto das suas batalhas. E, goste-se ou não, essa postura firme manda uma mensagem clara para o mundo: em tempos de guerra, ceder espaço para tribunais internacionais pode ser um risco que nenhum país está disposto a correr. A guerra em Gaza segue sem um desfecho definitivo, e a mais recente proposta de Benjamin Netanyahu gerou controvérsias dentro do próprio governo israelense. O plano sugeria exilar os líderes do Hamas como uma alternativa para encerrar o conflito, mas a ideia foi prontamente rejeitada. A justificativa? Muitos em Israel acreditam que simplesmente remover os líderes não significa eliminar a ameaça. O grupo poderia se reorganizar em outro território e continuar suas operações contra Israel. Guerra não se encerra com gestos simbólicos, mas com ações estratégicas. No campo militar, Israel continua suas ofensivas para desmantelar a infraestrutura do Hamas e impedir que a organização se reestruture. O desafio, no entanto, vai além das operações militares. Há uma guerra de narrativas acontecendo simultaneamente. Enquanto Israel busca justificar suas ações como defesa legítima, seus opositores exploram cada movimentação para enfraquecê-lo politicamente no cenário internacional. Esse jogo de forças mostra que a batalha não se trava apenas em Gaza, mas também nas manchetes ao redor do mundo. O impasse continua, e o governo israelense precisa equilibrar diferentes pressões, tanto internas quanto externas. De um lado, há o desejo de acabar com a ameaça do Hamas de forma definitiva. Do outro, existe o peso da opinião pública global, que frequentemente condena Israel por suas ações militares. Uma coisa é certa: enquanto o Hamas representar um risco real, Israel não pode se dar ao luxo de recuar. A guerra não termina apenas quando os tiros cessam, mas quando a ameaça deixa de existir. A guerra nunca para, e Israel sabe que precisa estar sempre um passo à frente. O que você acha dessas estratégias? A segurança vem da força ou da diplomacia? Deixe sua opinião nos comentários. E se quer continuar acompanhando tudo sobre Israel e o cenário internacional, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não fique de fora.